Eu vou comentar aqui os exercícios de vocês rapidinho. Não estou aqui para dar uma aula para vocês, mas para dar uma resumidazinha aqui um pouquinho mais nessas respostas. Agora, eu acho, tá, que vocês deveriam estudar pelas respostas, que isso é um resumo da matéria e está bem feito, tá? Então eu vou assim falar rapidinho das coisas aqui e espero que isso possa ajudar vocês de alguma maneira, tá? Então vamos lá. Na primeira questão ele quer que fale sobre açúcar, glicídio. Primeiro, cara, a primeira coisa que você tem que saber é que algumas substâncias químicas que fazem parte da constituição do corpo de um ser vivo, como açúcar, proteína, lipídio, água, sais minerais, vitamina, né? Isso tudo faz parte do corpo de um organismo e que cada um tem a sua função própria, né? Então é muito importante você saber a função de cada um. O glicídio, toda vez que eu falar em açúcar, qualquer tipo de açúcar, é basicamente energia, né? O principal açúcar para nós é glicose, é o que entra na circulação. Proteína tem a ver com constituição, né? Com carne, tá? A proteína também, ela exerce várias funções no corpo, porque ela pode ser uma enzima, ela pode ser um anticorpo, ela pode ser várias coisas, né? Aí a gente tem lipídio, que é gordura, que também tem função energética, é um isolante térmico. A gente tem sais minerais e vitaminas, que são alimentos reguladores, participam em doses muito pequenas no organismo, mas que são fundamentais a ela. Então ele pergunta aqui na primeira questão, quais são os 3 tipos de glicídio que você encontra. Então aqui, ó, ele já colocou aqui para vocês, monossacarídeo, o que mais é importante para nós é a glicose. Quando você se alimenta, todo o açúcar vai ser transformado em glicose para que ele entre na circulação. Aí ele diz aqui, ó, que deu um exemplo, né, uma desoxirribose, que está na formação de um DNA. Aí você tem maltose, você tem amido, que é um polissacarídeo enorme, glicogênio, tá? Então isso aqui já está aqui no gabarito, que vocês precisam saber disso aí. Aí na segunda questão ele pede assim, informe as principais características e funções de cada tipo de lipídio abaixo. Isso é meio decoreba, né, cara? Porque se fosse para me te explicar o que é um glicerídeo, um cerídeo, uma coisa, tudo bem, mas ele quer a função. Então você vai lá, glicerídeo, constituído por álcool, tá? Tem função energética e protetora, ponto, acabou, show de bola. A mesma coisa você vai fazer com cerídeo, que é uma cera, né? A mesma coisa com carotenoide, você vai lá, carotenoide, função dele, ponto, acabou. Ele aqui no exercício, ele colocou coisa pra caramba, mas como ele te pediu só a função, você vai dizer fulano e ponto. A mesma coisa acontece com fosfolipídio, com esteroide, todos eles são lipídios, todos são gorduras, tá? Então é por aí que vocês têm que ir para que consigam estudar sem ter que fazer muita coisa. Na questão 4, na questão 3, estou na questão 13, na questão 3, ele pede em relação ao processo de naturação proteica, responde as perguntas abaixo. Como ocorre esse processo? Quais fatores influenciam esse processo? Quanto a desnaturação é útil e quando é perigosa? Então vamos lá, olha só, desnaturar é fazer com que a enzima perca a função, tá? Então quando ela perde a função por algum motivo, ela está desnaturada, tá legal? Então, ó, o que pode levar a isso? Aumento de temperatura, tá? Existem enzimas que não podem trabalhar acima de 36,6, ela perde a função dela. O pH, que é ácido ou base, então, por exemplo, tem enzimas que trabalham na boca, que é um pH mais baixo, e tem enzimas que trabalham num pH mais ácido no estômago, por exemplo. Então, se isso muda, isso pode levar a enzima a desnaturar. E a concentração de substâncias polares, isso também leva uma proteína a se desnaturar, né? Quanto a desnaturação é útil, quando é perigosa.
ela pode ser útil em alguns casos, como na esterilização de utensílios, né? Porque ela mata tudo, ela desnatura, ela perde a função e aí ela deixa de exercer aquela função que ela estava preparada para isso. Na 4, ele pede assim: em relação à função de defesa do organismo humano com o auxílio das proteínas, responda as perguntas abaixo. Diferencia antígeno e anticorpo. Antígeno é a doença, é aquilo que vai levar você a uma resposta imune, tá? Qualquer coisa que agrida seu corpo, ele vai responder de alguma maneira e ele vai produzir anticorpos. Então, o antígeno normalmente é a doença, ou seja, é alguma coisa que está levando você a responder imune, que a resposta são anticorpos. Anticorpos é a defesa. Então, quando você toma uma vacina, eu estou colocando, por exemplo, agora na coronavírus, eu te coloco o vírus, esse cara é um antígeno, tá? Ele vai estimular você, o organismo, a produzir anticorpos, ou seja, alguma coisa contra esse vírus. Os anticorpos são específicos, tá? O que ataca o vírus da Covid não vai atacar o vírus do sarampo e assim por diante. Diferencia as consequências e aplicações de vacina e soro. Primeiro, diferencia imunização ativa e passiva. Imunização ativa é quando você produz o anticorpo, no caso da vacina. Passiva, quando você recebe já o anticorpo pronto, no caso do soro. Então, por exemplo, se você tiver a doença, você não deve tomar vacina, você vai tomar um soro, porque você já recebe o anticorpo pronto. Se você não tiver com a doença, você vai tomar a vacina para que você produza anticorpo e fique preparado para isso, tá? Então, assim, outra, diferencia as consequências da aplicação da vacina do soro. Acabei de dizer para você, a vacina é uma imunização ativa, é de longo prazo, tá? Um soro é uma imunização passiva, tá? E é de curta duração, não leva muito tempo para que isso aconteça. Como é que funciona a vacina? Eu acabei de dizer para você, eu coloco um antígeno no corpo humano, ele produz anticorpo, né? Normalmente é uma imunidade muito longa. No soro eu vou aplicar diretamente o anticorpo e normalmente essa imunidade é bem rápida. Depois ele pede aqui para código de DNA e RNA. A primeira coisa que tem que se fazer é diferenciar RNA de DNA. No caso das bases nitrogenadas, que é citosina, timina, adenina e guanina, o DNA ele tem adenina, citosina, guanina e timina. No RNA, em vez de eu ter adenina, eu vou ter uracila. Em vez de eu ter timina, eu vou ter uracila. Tá? Então isso também no livro de vocês vai estar lá direitinho. DNA, bases nitrogenadas. Adenina, citosina, guanina e timina. Base nitrogenada RNA. Guanina, citosina, adenina e uracila. Isso é uma diferença entre os dois. Tá? Então isso também está lá no livro, pequenininho, bonitinho, é só você chegar lá e ver. Então, por exemplo, e elas se ligam uma às outras. Tipo assim, aqui tem uma questão que ele pede para fazer isso. Ele te dá aqui na questão 18 uma fita, tá? Com timina, adenina, citosina. Ele pede a fita subsequente a isso. Então, como é que vai ficar essa coisa? Timina se liga sempre à adenina. Se timina liga a adenina, aqui na adenina eu vou usar uracila, depois guanina se liga a citosina, citosina se liga a guanina e assim por diante, tá? Então dessa maneira que vocês vão fazer e vão encontrar a base nitrogenada, tá legal? Isso aqui é molinho, só chegar lá e casar elas. Outra, aqui na questão 6 ele pede as funções da vitamina, isso é decoreba, meu, não tem jeito. O que eu posso dizer? A vitamina é um alimento regulador, regula algumas funções vitais no organismo.
Agora as funções, por exemplo, vitamina C normalmente é o quê? É estimulante de anticorpo, né? Te defende de algumas coisas. Vitamina A é normalmente contra a cegueira noturna, xeroftalmia, vitamina K anti-hemorrágica e assim por diante. Isso é decorar, ela tá lá, a vitamina e a função, tá? Outra coisa aqui, na questão 7 também, ele pede proporção. Se eu tenho 22% de timina, qual é a porcentagem de outra base nitrogenada na molécula? O total é 100%. Então o que você vai fazer? Na resposta ele bota lá, timina é igual a adenina. Show de bola. Aí 22% de adenina. Então timina mais adenina, as duas, como são iguais, vão ter 44%. De 100, né, porque o total é 100%, eu vou ter que diminuir 44%. Eu vou achar aqui, estou seguindo a linha do cara aqui, isso aqui é matemática. Né? Ele ficou com 56% para citosina e guanina. Como citosina é igual a guanina, se eu tenho 28% se eu tenho 56% para elas, eu tenho 28% para uma e 28% para outra. Eu tenho 28% para timina e 28% para adenina, vai dar 56%. Com 44%, chegou aos 100%, show de bola, fechou a brincadeira. Isso é matemática. Hein? Aí, ele vai vir, diferencie DNA de RNA. Acabei de falar aqui para vocês. Vocês vão lá, por exemplo, o açúcar é desoxirribose, que é DNA, o outro açúcar é uma ribose, um tem na sua base nitrogenada timina, o outro tem uracila, o DNA é uma fita dupla em hélice, o RNA é uma fita simples, tá? Então essas são as diferenças básicas. Também, se eu for te explicar DNA e RNA é uma coisa, agora a diferença você vai ter que chegar lá e ver. Pô, RNA isso, DNA isso. Show de bola. Pega na hora de estudar, bota um do lado do outro e vê as diferenças. Assim é muito mais fácil do que você pegar num livro e ficar lendo ele o tempo todo. Aí, ele pede agora, explica o processo de transcrição e transdução. Olha só, cara, o RNA ele vai dar origem à proteína, ou seja, ele vai produzir uma molécula de proteína, né? Isso vai fazer com que a gente esteja sempre se renovando, facilita um monte de coisa aí. Então ele colocou aqui pra gente, transcrição é o processo pelo qual uma molécula de RNA é sintetizada a partir da informação contida na sequência de um nucleotídeo. Eu não tenho como ficar também. Tradução consiste na transformação da mensagem. O cara está traduzindo, o nome já está dizendo, traduzindo. Se fosse RNA mensageiro é aquele que leva a mensagem da tradução. Então eu vou ter lá, né? Primeiro, eu vou ter transcrição, porque eu vou pegar uma fita e vou transcrever ela de outra maneira. Depois eu vou pegar e vou fazer o quê? Vou traduzir essa informação. Depois que eu traduzir essa informação, alguém vai ter que levar para algum lugar. Então esse RNA mensageiro é aquele que transporta essa informação. Tá legal? Ele botou aqui bonitinho, show de bola. Aí na 10, ele pede assim, determine a composição da membrana plasmática. A membrana plasmática é lipoproteica e pouco açúcar. Tá? Então essa é a constituição da membrana plasmática. Ou membrana celular, não interessa aí. Explique o modelo do mosaico fluido. Fluido refere-se ao estado quase líquido da bicamada, porque é uma camada dupla, forma um mosaico. É importante lembrar que as proteínas estão mergulhadas nos lipídios. Então esse modelo é o que se aceita hoje. Tá? Ela é lipídio e proteína, com um pouquinho de açúcar na membrana. Ele pede agora para você diferenciar transporte passivo e ativo que ocorre pela membrana plasmática. Olha só, cara, transporte passivo ele não gasta energia, o nome já está dizendo, não gasta energia, ou seja, ele trabalha em função do gradiente de concentração, ou seja, ele sai de onde ele é mais concentrado para onde ele é menos concentrado.
tá? Então, quando eu faço isso, de onde tem mais para onde tem menos, eu não gasto energia para fazer isso. Isso passa naturalmente pela membrana plasmática. Você tem difusão simples, tá? Que passa qualquer coisa, tipo assim, por exemplo, se eu abrisse aqui na sala de aula um perfume, tá? Um vidrinho de perfume pequenininho, tá bem concentrado. Quando eu abro aqui na sala, daqui a pouco esse perfume se espalha pela sala toda, tá? Isso é difusão simples. Difusão facilitada é quando ocorre uma proteína ajudando a passar essa substância para dentro da célula. Osmose também é um transporte passivo, só que aqui quem passa é água, tá? Toda vez que falar em osmose, você já sabe que quem está passando é água. Então vai passar de onde tem mais água para onde tem menos água. No caso da difusão, não é a água que está passando, é qualquer outra substância, gordura, açúcar, proteína, não interessa. Tá? Na água, na osmose é água, ela sai do meio onde tem mais água para o meio onde tem menos água. Tá? Então ela sai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Tá? No caso da difusão, ela sai do meio hipertônico para o meio hipotônico. Hein? Isso é diferente. Então presta atenção, difusão, passagem do meio hipertônico para o meio hipotônico, show de bola, não gasta energia. Na osmose, quem vai passar é a água, então quando é menos concentrado, então eu tenho mais água, é hipotônico, eu tenho menos água, é hipertônico, então eu vou sair do meio hipo para o meio hiper. E eu tenho também, deixa eu ver se ele pediu aqui, não, ativo. Transporte ativo, cara, é gasto de energia, o nome já está dizendo. Estou gastando energia, é ativo. Então eu saio de onde tem menos para onde tem mais. Então imagina só, um copo com água, ou um copo cheio de feijão e o outro com 3 bolinhas de feijão. O natural seria o quê? Onde tem mais feijão e para onde tem menos. No transporte ativo é o contrário, eu saio de onde tem menos feijão para onde tem mais. Para fazer isso eu tenho que gastar energia. Normalmente isso acontece em bomba de sódio e bomba de potássio. Esse é o melhor exemplo para transporte ativo, tá? Porque as diferenças de concentração dentro da célula são diferentes e isso faz com que a célula gaste energia para fazer isso. Ah, legal? Então vamos lá. Porra, onde eu tô, meu? Já tô perdido aqui por causa de vocês aí, porra. Aqui, funções das organelas celulares. Você já fala isso comigo há mais de 500 anos. Também função é decoreba, meu irmão. Não tem jeito, faz como? Né? Então lá, ribossomo, síntese de proteína. Então já sabe que ribossomo eu vou encontrar na maioria das células todas, porque eu preciso de proteína, senão eu não consigo fazer nada. Retículo endoplasmático agranular é sem granulação, ligado a eles. Normalmente é transporte. Retículo endoplasmático granular. Granular é porque fica cheio de ribossomo preso a ele, então síntese de proteína. Lisossomo, digestão celular, né? Complexo de Golgi, armazenamento, ponto, acabou. Mitocôndria, se ele te perguntasse, respiração celular, ponto. Vacúolo, digestivo, e assim vai, tá? Isso você também, isso aqui nego estuda desde a 7ª série, não é possível que você no primeiro ano não saiba essa porra ainda. Outra coisa, agora ele chega aqui na 14, ele fala de NAD e FAD, são receptores intermediários do processo de obtenção de energia da ATP. Quais funções essas moléculas realizam ao longo do processo? Eles são carregadores de hidrogênio, ponto, acabou. Eles transportam hidrogênio durante a respiração, o processo de respiratório. Né? Então ele pega na glicólise o hidrogênio, vai transportando para o ciclo de Krebs, depois para a cadeia respiratória, até liberar ele lá no final da cadeia respiratória. Então NAD e FAD basicamente são transportadores de hidrogênio. É claro que aqui na resposta ela deve ter colocado muito mais coisa. Deixa eu ver aqui. Ó, a função do NAD na respiração consiste em receber hidrogênio transferido de outra substância. É difícil isso, né? Acabei de repetir, porra. Eu acho que eu estou aprendendo com ela ou ela comigo, tá bom, barato. Tá certo isso? Mas é isso, carregador de hidrogênio
no processo respiratório. Show de bola, não precisa nem ficar preocupado com nada disso. Aí ele pede aqui agora, de forma resumida, como ocorre os processos de fermentação alcoólica e lática. Olha só, todo o processo de produção de energia começa com glicólise, tá? Todo. É produção de energia, que não seja fotossíntese, tem a ver com respiração, é glicólise. O que é isso? É a quebra da molécula da glicose em duas moléculas de ácido pirúvico. Ficaram felizes, né? Ficaram felizes. Ácido pirúvico, não vamos esquecer nunca mais, duvido, né? Então, todos eles começam assim. O que vai acontecer? Na fermentação alcoólica, o produto final vai ser álcool etílico. Na fermentação lática, o produto final vai ser ácido lático. Olha só, eu vou dar aqui, vou esquentar um pouquinho isso aqui, porque isso aqui é importante. A fermentação lática, cara, quando há muita produção de ácido lático no nosso corpo, a gente tem cãibra, tá? Quando eu começo a produzir ácido lático na minha musculatura, eu estou mostrando que eu estou cansado, essa musculatura está cansada demais. Então, quando ela entra num processo de estresse, ela entra em cãibra. Hoje em dia, tá, os atletas de alta performance se mede se ele está bem preparado ou não pela quantidade de ácido lático encontrado na sua musculatura. Por exemplo, se eu corro 100 metros, duas pessoas, eu e qualquer outro, corremos 100 metros. No final dos 100 metros, vamos medir o ácido lático no João e no Antônio. Se no João tiver uma quantidade maior de ácido lático, eu estou menos preparado do que o Antônio. Tá legal? Isso pode cair numa pergunta de Olimpíada, de alta performance. Um atleta que sofreu isso, papapá, sei lá o quê. O que está acontecendo? Se ele tiver tido cãibra, ele está tendo uma liberação grande de ácido lático na sua musculatura. Eu gosto muito de perguntar essas coisas assim, botar isso no seu dia a dia. Porque não adianta para mim você saber o que é fermentação lática, ácido lático, e não saber na hora o que acontece com você. Ele aqui pede assim, ó, na 16, faça um esquema organizado, quais são os reagentes, quais são os produtos dos processos abaixo: respiração celular, fermentação alcoólica e fermentação lática. Os reagentes é açúcar. E o produto final, na respiração aeróbica, é o quê? ATP, energia, adenosina trifosfato. A gente respira por causa disso, precisamos de ATP, igual a gasolina. Se a ATP acabar, a gente para. Tá? Na fermentação alcoólica e lática é a mesma coisa, pô. Só que o cara aqui, ele deu aqui, tá show de bola, tá grande, tá bonito, ó. Fermentação alcoólica, a glicose inicialmente sofre glicólise, acabei de falar, ó, originando duas moléculas de ácido pirúvico, nada. Aqui ele está descrevendo todo o processo. Mas se você vê, ó, ele quer saber quais são os produtos, né? Os reagentes e o produto. O reagente, glicose, o produto na respiração aeróbica, ATP. Na fermentação lática, glicose, produto álcool etílico. Na fermentação lática, glicose, no final, formação de quê? De ácido lático. Show de bola. Tá certo isso? Isso é assim, ó, rapidinho, hein? Respiração celular, glicose, ATP. Fermentação alcoólica, glicose, ácido etílico. Fermentação lática, glicose, ácido lático. Aí se eu perguntasse na prova, qual é o único processo que ocorre nos três processos de fermentação, de respiração? Glicólise, ponto, acabou. Todos começam no açúcar. Aí ele pede aqui, informe quais são os tipos de RNA e suas funções. Acabei de falar ainda agora para vocês isso aí, né? As funções desses caras aí. Deixa eu ver aqui onde ele botou isso. Tá aqui, ó. RNA mensageiro, acabei de falar, ó, é responsável pelo transporte, informação da informação. Então, o nome já está dizendo, mensageiro, que leva a mensagem para algum lugar. O outro, ribossomo transportador, é o quê? Aquele que transporta essa informação para um sujeito, para ele poder produzir proteína. No caso aqui é ribossomo. O ribossomo é uma organela constituída de RNA ribossômico, RNA é a cadeia mais longa produzida
de proteínas produzidas no núcleo e vai embora. Tá legal? Então vamos nessa. Eu estou aqui na 18, aquilo que eu falei para vocês ainda agora das bases nitrogenadas, quem liga com quem? Eu tenho uma fita aqui, você vai ver lá no livrozinho lá, timina liga com adenina, então, timina, onde tem 2T, eu vou botar 2A, adenina, uracila, acabei de falar para vocês, no RNA eu vou ter uracila, não vou ter adenina, então, é assim que funciona. A mesma coisa a questão 19. Ele também te dá uma fita aqui que você vai traduzir isso. Vai criar uma fita nova. Ó, é a mesma coisa, TTA, ó, ACG, você vai substituir isso nessas ligações. Então, você já sabe que timina você vai botar com quem? Com adenina e adenina. Então você já bota lá embaixo. Você vai ter a sua fita, sei lá, paralela a essa, né? Então vamos lá, agora ele pede aqui para você explicar as reproduções abaixo, cara. Porra, olha quantas tem aí, cara. Olha as quantas tem. Isso é melhor, como é que, eu não tenho condição de explicar isso tudo aqui, né? Então, o ideal é que você, ó, cisparidade, divisão celular em duas partes iguais, ponto. Mesma coisa que divisão binária. Brotamento. É um brotinho, surge um broto que vai, dali daquele broto, surgir um novo ser vivo. Esporulação. Se você pegar a samambaia, atrás da samambaia tem aqueles pontinhos marrom. E se você esfregar aquele pontinho marrom, você vai ver que tem um monte de pontinho pequenininho ali. Aquilo ali é esporo. Ele cai no chão, tá? Dali vai surgir um novo vegetal. E assim por diante, cara. Eu não vou ficar explicando isso tudo aqui, porque é coisa demais, não vou demorar muito para isso. Vocês dão uma lidinha, né? E manda ver. Agora, se for eu, estudo mais. Brotamento, espalhar, espolarização, conjugação que ocorre com bactérias, fecundação cruzada, minhoca, uma fica de um lado, outra fica do outro, a cara de uma fica para um lado e a bunda do outro fica para o outro. É assim, ó, ao contrário, por isso que é cruzado. Eles ficam assim, ó. Assim, partenogênese que ocorre em abelha, então é uma coisa que vocês deviam estar coisa, metagênese é a mesma coisa, mas também tem a definição em um livro pequenininho, é só chegar e pô, né? Eu falei de cisparidade porque as bactérias também fazem divisão por divisão binária, ou cisparidade é a mesma coisa, se divide no meio e tem duas moléculas exatamente iguais. A outra, cadê? Já estou onde nesse negócio? Aqui. Em relação ao primeiro trimestre da gestação, as primeiras notificações após a implantação do útero informam o nome do hormônio que auxilia nos testes de gravidez e a presença de um embrião em desenvolvimento. Porra, também é decoreba, né, cara? Fala sério isso. Pô, tem essas porra de prova que é assim. Né? Ele te dá... gonotrofina coriônica. Quando você vai na farmácia e para saber se está grávida, é essa proteína que eles vão atrás. Se isso aparecer, meu amigo, você está grávido. Olha que barato. Imagina um nenenzinho, que lindo. Existem vários hormônios no corpo da mulher, estrogênio, progesterona, ligado à parte sexual. Esse é um cara importante porque identifica se está grávido ou não. Aí ele vem aqui, ó, entendeu? Durante o processo de amamentação, 2 hormônios são de extrema importância. Quais são esses hormônios? Primeiro, prolactina, produzida no cérebro, hormônio que atua na glândula mamária após o parto, age nas células produtoras de leite, acelerando a sua produção. Então, meu irmão, toda mulher tem leite, cara. Às vezes, tem muita gente que diz assim, quer ver? O leite dessa mãe é fraco. Não existe leite fraco da mãe para o filho. Existe pouca quantidade. De repente a mãe não está produzindo uma quantidade suficiente de leite para alimentar o seu bebê. Mas esse leite dela é sempre melhor leite do planeta para o seu filho. Às vezes você não produz muito por um monte de fatores, até pode de repente por produção de prolactina.
que estimula a produção, você não produz muita prolactina, a produção cai e ponto. Né? E a outra é a ocitocina, que também é produzida no cérebro, age na glândula mamária, atuando na liberação do leite armazenado, ou seja, um estimula a produção, o outro libera ele, facilita a liberação desse cara. Tá? Então são dois hormônios importantes pra caramba para gestação. Explique o funcionamento dos processos para solucionar a infertilidade. Ele bota indução de ovulação, inseminação artificial e fertilização in vitro. Então vamos lá, indução da ovulação. Pô, o nome já está dizendo, né, cara? Indução da ovulação, ou seja, ele vai induzir o seu ovário a ovular. Você vai produzir algumas coisas que vão estimular isso aí. Ele bota aqui, a indução da ovulação pode ser feita através de aumento da concentração de alguns hormônios. Então eu estimulo, te dou um hormônio que faz com que o ovário acelere essa produção, essa liberação desse óvulo, e isso pode levar a mulher a ovular. Ela ovulou, teve relação sexual, encontrou um espermatozoide, meu irmão, já era. Porque o espermatozoide ele não quer nem saber. Inseminação artificial, o nome já está dizendo, olha só, é um tipo de reprodução assistida em que a mulher passa inicialmente por um processo de indução, ovulação, para formar os óvulos, que são usados no tratamento. Então primeiro eu induzo a ela a produzir e depois eu vou o quê? Inseminar, vou colocar sêmen dentro dela, artificialmente, para que ela seja mãe. Então ela não precisa ter aí uma relação sexual. Eu posso pegar o espermatozoide, vou lá, estimulo ela a produzir o óvulo, ela produz o óvulo, ovula, eu vou lá e pum, coloco, insemino, ou seja, libero um monte de espermatozoide e ela vai ser mãe de alguma maneira. E fertilização in vitro fora do corpo, também conhecida como bebê de proveta. A fertilização in vitro consiste no processo de reprodução assistida em uma fecundação que ocorra fora do organismo. Então, é qualquer fecundação. Fecundação é a união do espermatozoide com o óvulo. Tá? Quando é fora do corpo, é in vitro. Show de bola. Também isso aqui, não preciso ficar, decorando isso. Outra, método contraceptivo. Contraceptivo, ou seja, para evitar a gravidez. Não é possível que eu tenha que falar isso para um aluno no primeiro ano. Né? Camisinha, diafragma, DIU, sei lá, tem um monte aí, pode ser método cirúrgico, posso ligadura de trompa, hoje tem tal de anel vaginal que oferece proteção mensal, pílula anticoncepcional, tudo isso é contraceptivo, ou seja, contraceptivo é evitar que engravide. A principal forma aí é o que a gente mais escuta falar? Anticoncepcional, que as meninas tomam direto, e a camisinha, que hoje em dia não se deve ter relação sexual sem camisinha, hein, porra? Não tem como fazer sexo hoje na rua com pessoas que você não conhece direito, que você não tem estabilidade nenhuma, tá? Sem camisinha, porra. Ah, mas não é legal, não gosto, não isso. Então, meu irmão, vai procurar outra pessoa. Aí eu estou falando principalmente com as meninas, né? Vocês precisam ter cuidado. Os meninos, eles não estão nem aí para vocês, não estão. Eles querem pegar. Pegou, já era. Então vocês não se permitam a ter uma relação sexual sem camisinha, hein, porra? Porque existe, não é só AIDS, não. Existem várias doenças que são transmitidas através de relação sexual e é grave. Tá? E ninguém tem escrito na testa assim, eu sou aidético, hein? Não tem. Então, hoje em dia, quando uma pessoa pegue uma doença desse tipo, fala, se for aluna minha, eu vou dizer bem feito no meio da cara dela. Tá? Então, vocês têm muito cuidado com isso. Tá bom? Eu sempre falo isso para vocês na sala também, né? Para vocês tomarem cuidado com isso, porque gravidez não é fácil não, e doença é muito pior.
né? Então vamos lá. Nem sei onde que eu estou aqui, eu estou mais perdido que cego em tiroteio. Estou na onde? Ah, aqui ó, escolha 2 doenças sexualmente transmissíveis por vírus e faça um resumo com detalhes importantes. Aí ele botou aqui, ó, AIDS, essa é a principal, você já bota um logo, é a melhor coisa, AIDS. Aí, o que esse cara faz? Ele ataca o sistema imunológico da pessoa. Então você diminui a produção de linfócito, que é uma célula de defesa, tá? Então, falou em virose, doença sexualmente transmissível, leva logo para AIDS, porque essa todo mundo sabe, não tem problema. Hepatite também, né? Mas principalmente AIDS. 2 DST ocasionado por bactéria, gonorreia, né? É causado por gonococos. É uma doença sexualmente transmissível. Outra, sífilis. Todo mundo acha que sífilis é uma doença grave, tá? Ataca o sistema nervoso central, tá? Muitas das pessoas têm sífilis e não sabem, porque ela, depois de um certo tempo, ela passa a ser assintomática. Então você tem a doença e não está nem aí, está passando geral para todo mundo. Uma mãe que tem sífilis e engravidar, ela corre o risco de ter um neném natimorto, ou seja, o bebê morre, ou vai ficar cego ou aleijado. Então amanhã, se vocês, meninas principalmente, quiserem ter um filho, tá? Faz o preventivo. Esse teste preventivo não é para enfeitar, não é para saber se você está pronta e preparada para ser mãe, porra. Ah, eu tenho sífilis, vai tomar um remédio, vai ficar boa e amanhã você vai ter seu bebê saudável, tranquilo e beleza pura. Tá legal? Então vamos lá. De acordo com a classificação de tecido epitelial de envelhecimento, informa quais são as formas de classificação de acordo com a quantidade de camada. Pô, isso é decoreba. Você tem lá um tecido conjunto, onde? Na 27. Você tem lá o seu tecido epitelial, que é pele, é o maior órgão que você tem, tá? E ele é dividido por camadas. Então ele é chamado, cara, tem uma camada, é simples. Uma camada, simples. Ou ele é estratificado, tem várias camadas, ou pseudo estratificado, tem uma parte mais simples, outra parte mais estratificada. Isso também é decoreba, não tem para onde correr. É igual aqui. Diferencia uma glândula exócrina de uma glândula endócrina. A glândula exócrina, ela libera a substância produzida dentro de um tubo, não entra na circulação. Exemplo, lágrima, glândula lacrimal, glândula sudorípara, o seu suor não entra no teu sangue, tá? Essas glândulas são exócrinas, tá? Glândulas endócrinas liberam a sua substância diretamente na circulação. Por exemplo, hipófise, suprarrenal, tireoide. Essas glândulas são endócrinas, as substâncias produzidas por elas entram direto na circulação. E exócrina, passa por um tubo e não entra na circulação. Você não tem suor no meio do seu sangue, tá? Então, você não tem lágrima no meio do seu sangue. Então, é mole isso, olha para você, porra, tá? E existe glândula mista, que é o pâncreas, que ele tanto faz uma função exócrina, quando ele está produzindo suco pancreático, que é digestivo, e ele faz uma função endócrina, quando ele produz insulina e glucagon, que são responsáveis pelo controle do açúcar no sangue. Show de bola? Tranquilaço, vamos nessa, porra. Eu quero saber quem ficou em biologia, porra, miserável, porra. Eles tinham que passar direto. Como é que faz uma prova que dura 3 dias e você ainda consegue errar? Você não tem livro em casa, não? Pode consultar? Nunca vi uma coisa dessa? Pô, fala sério. Pô, é demais, não é não? Tem livro, cara. Pô. Aqui, ó. A outra. Dê as características do tecido conjuntivo. Pô, primeiro tecido conjuntivo você tem um monte deles, né? Então, você tem que saber quase que cada um deles. Aí ele botou aqui, ó.
Tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso. 2 tipos de tecido, né? Cada um, tecido conjuntivo pode ser classificado segundo a composição. Isso não tem jeito, vocês vão ter que ler e decorar, né? Aí depois, são tipos de tecido conjuntivo. Tecido adiposo. Esse tecido é rico em quê? Em gordura. A função dele básica é o quê? Isolamento térmico. Porra, o cara que é gordo pra cacete, olha pra mim e olha para um cara gordão. Quem que fica mais isolado? É só olhar, né? Tecido cartilaginoso, aqui, ó, nariz, orelha, olha, cartilagem, não é um osso, não coisa. Qual é a função desse cara? Sustentação. Você já imagina uma orelha que não tivesse cartilagem, ou um nariz que não tivesse cartilagem. Porra, narigudo ia ficar lindo, não ia? Imagina, ó, tá feio pra cacete isso aí, né? As células do tecido adiposo tem a função basicamente disso aí, armazenar energia também. Tecido ósseo, a função do osso é sustentar, não é mexer, é sustentar, tá? E produção de células vermelhas. Então ele diz aqui, ó, as células são osteoblasto, osteócito, ele confere rigidez e dureza. Dentre as suas funções podemos citar sustentação, movimento do corpo e armazenamento de íons. E produção de células vermelhas em ossos longos, tá? O osso não é totalmente duro não, hein? Tecido sanguíneo, porra, células do tecido sanguíneo, isso é importante. Glóbulos vermelhos ou hemácias, função, transporte de gás carbono e oxigênio. Leucócitos ou glóbulo branco, função, defesa do organismo. Plaquetas, função, anticoagulante. Show de bola, né? O tecido sanguíneo é dividido na parte sólida, né, que são onde estão as células, e a parte líquida, que é o plasma, onde estão as substâncias todas dissolvidas ali dentro. Os nutrientes estão ali dentro, né? Açúcar, gordura, sais minerais, tudo que é o sangue que leva todos esses nutrientes para o seu organismo. Valeu? Espero que isso aí tenha ajudado vocês de alguma forma. Se tiverem alguma dúvida, vocês têm um grupo comigo, tá? Então vocês mandam para o zap meu, tá? A dúvida que vocês tiverem, a hora que vocês quiserem, e a gente conversa ali rapidinho. Valeu? Boa sorte para vocês, que vocês façam uma boa prova. Espero que esteja todo mundo bem, que vocês se cuidem. E eu tô com saudade de vocês pra caramba. Valeu, hein? Um abraço.